Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam aí excelentes, né? Estejam aí animados para mais um dia de aula, tá bom, pessoal? Muito bom estar com vocês, mesmo que remotamente, né? Nessas aulas aqui online. Ótimo, pessoal! Na semana passada nós fizemos, né, nós vimos uma revisão bem interessante sobre a Revolução Industrial. Foi bacana demais a gente revisar aquele conteúdo que vocês tinham visto no ano de 2020, né? Com certeza deu uma revisada bacana, vocês conseguiram fixar aquele conteúdo bem interessante que foi sobre a Revolução Industrial. E parabenizar todos vocês também pelo envio das atividades que vocês, né, fizeram. Eu pude observar que a maioria, grande maioria de vocês realmente responderam todas as atividades. Isso é uma forma de mostrar que vocês realmente estão interessados em aprender, em ter o conhecimento, em revisar aquele conteúdo que nós estudamos na aula passada. Estamos aqui para isso, pessoal, para contribuir para que vocês possam, então, enriquecer o conhecimento de vocês, aumentar o conhecimento de vocês, tá bom? Bem, na aula de hoje nós vamos revisar um assunto também que vocês viram no ano passado, que foi sobre o tráfico de escravos. Pessoal, nós sabemos que o tráfico foi um dos momentos da história da humanidade mais tristes, né, pessoal? Nós podemos observar, então, lá a maneira, né, como os escravos, né, como as pessoas, os africanos, né, foram tratados pelas nações europeias, inclusive pelos seus próprios governantes, quando eles eram vendidos, né, vendidos mesmo, né, em troca tanto de moedas como de ouro ou de outras coisas que eles faziam lá para fazer com que aquela mão de obra chegasse, por exemplo, tanto na América do Sul, como também na América do Norte e como também em alguns países da Europa. Pessoal, na aula de hoje nós vamos ver não os motivos que levaram ao início do tráfico de escravos, mas nós vamos revisar como foi que ocorreu o fim do tráfico de escravos africanos. Tranquilo, beleza? Tranquilo, pessoal, beleza? Então, nós vamos lá falar sobre o fim do tráfico de escravos africanos, né? Bem, o fim do tráfico de escravos africanos, pessoal, foi motivado por três razões principais. Foram razões religiosas, razões econômicas e razões humanitárias. Gravaram aí, pessoal? Razões econômicas, humanitárias e religiosas. Então, esses aí foram os motivos, ou seja, foram as razões para o fim do tráfico de escravos africanos. Ao longo do século XIX, né, vocês sabem que o século XIX começou em 1801 e vai até o ano de 1900. Então, várias nações europeias proibiram o tráfico de escravos e daí aboliram totalmente a escravidão nas suas colônias, devido a uma mudança de mentalidade. E também, não só mudança de mentalidade, mas também a mudança do modo de produção. Beleza? Ou seja, como ocorreu a consolidação do iluminismo, as ideias que julgavam os negros africanos como, né, que julgavam os escravos africanos ou os negros africanos como seres inferiores, então passaram a ser questionadas, né? Eles passaram então a realmente questionar essas ideias tão preconceituosas. Por isso, vocês podem até observar uma foto aí do lado que eu estou passando aí para vocês, olha só. Um grupo de meninos apresenta uma petição aí do lado, observa. Tá vendo? Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Pronto. Um grupo de meninos apresenta uma petição para a abolição da escravidão, enquanto um escravo faz o mesmo pedido a um proprietário. Isso, olha só, no ano de 1826, pessoal, na Inglaterra. Então começou a ter uma mudança de mentalidade, né? O negro passou a ser visto como um ser civilizado, e caberia ao europeu civilizá-los em seu próprio continente. Tá vendo, pessoal? Ou seja, só retificando o que eu falei para vocês, caberia olha só a visão europeia, né? O negro africano só poderia ser civilizado se estivesse no continente europeu.
tá? Mesmo assim, houve realmente essa mudança de pensamento. Então, agora nós vamos lá ver os motivos religiosos, que também contribuiu para o fim do tráfico de escravos. Tranquilinho? Bem, a religião, principalmente a igreja anglicana e o protestantismo já incluía várias igrejas, são igrejas protestantes, né, na época, eles cumpriram um papel essencial nesse processo, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, ex-escravos ficavam relatando como é que eles eram tratados, como eles eram submetidos a uma condição de mercadoria humana, né? Então, tudo isso fez com que o pensamento religioso, ou seja, com algumas religiões como o anglicanismo e o protestantismo, eles então ganhou esse apelo popular, ou seja, eles começaram a questionar toda a maneira como os escravos, né, como os negros africanos, eles eram tratados, tá bom, pessoal? Então, as igrejas e a sociedade então passam a se organizar, promovendo eventos e também abaixo-assinados que pediam pelo fim da escravidão. Tudo isso porque eles viam realmente como eram tratados os escravos, né? Então, a religião também contribuiu para o fim do tráfico de escravos. Olha só, tráfico de escravos. E que religiões foram essas? O anglicanismo na Inglaterra e também o protestantismo em países da Europa. Mas vocês lembram qual foi a outra razão que contribuiu para o fim do tráfico de escravos? Exatamente, motivos econômicos. Então, as nações europeias, principalmente a Inglaterra, elas viram no continente africano uma grande fonte de riqueza. A manutenção do sistema de comércio de pessoas era inviável para a exploração dos recursos naturais do continente. Então, para os mercadores de escravos, né? Isso ocorria por quê? Porque os mercadores de escravos eram, em geral, chefes e governantes locais e, embora atuassem no comércio de pessoas, limitavam a entrada do europeu para dentro dos continentes. Então, realmente, o tráfico ele estava impedindo que os produtos europeus chegassem a uma maior parcela da população, né? Por quê? Porque como havia o tráfico de escravos, aquelas pessoas que vendiam os escravos, eles só recebiam os europeus ali na costa mesmo, no litoral. Pegavam, faziam negócios, colocavam os negros africanos dentro dos navios e vendiam, eles já iam nos navios direto para os outros países. Então, nós sabemos que houve uma mudança de produção, que houve uma mudança na economia, que houve um aumento na produção. Então, era necessário que também mais pessoas consumissem os produtos produzidos lá na Europa. Era necessário mais recursos, mais matéria-prima, né? Então, tudo isso contribuiu para que os motivos econômicos também fossem, então, razões, pessoal, para o fim do tráfico de escravos, beleza? E, então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom, pessoal? Tinha esse objetivo. Eu acredito que eu tenha atingido, que vocês tenham realmente entendido esse conteúdo aí bem bacana sobre o fim do tráfico de escravos, ou seja, as razões que contribuíram para o fim do tráfico de escravos lá, tanto na Europa como em outros países também. Beleza, pessoal? Só lembrando que a Dinamarca, ela foi o primeiro país realmente a abolir a escravidão, né, a proibir o comércio de escravos nas suas colônias em 1762. Na Inglaterra, ocorreu entre 1807, no ano de 1807, né, medida essa que causou um certo desconforto nas colônias do Caribe e no sul dos Estados Unidos também, né, mas quando a Inglaterra proibiu, foi geral. Mais tarde também nós chegamos aqui no Brasil, né, com a abolição da escravidão no Brasil, que foi lenta, foi gradual, né, mas que realmente todas aquelas
as leis que foram aos poucos, né? Foram várias as leis que até chegar realmente à abolição da escravatura, mas a primeira lei realmente, nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, né? Nós tivemos a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, até chegar lá na Lei Áurea, que aí acabou realmente, né, pôs fim à escravidão no Brasil, a lei que proibia realmente a escravidão no Brasil, tá certo, pessoal? Então, bem interessante a aula de hoje, bem bacana, né? Nós podemos observar vários pontos, né, que ajudaram realmente a chegar ao fim do tráfico de escravos, tanto no Brasil como também na Europa. Ficou claro? Que bom que vocês entenderam. Qualquer dúvida, estou aí à disposição de vocês até às 16 horas para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Pode me ligar, pode mandar mensagem, estou aí à disposição de vocês. Tem uma atividade aí também para vocês responderem, tá bom? Consultem o Google Sala de Aula, que vocês vão ver lá o que vocês precisam fazer para hoje, tá bom, pessoal? Um bom dia, até mais, tchau, tchau.